O que é a ciência? Algumas pessoas, quando pensam na palavra ciência, talvez pensem em um conjunto de fatos aleatórios sobre a vida, o universo e tudo mais, envolvendo temas de química, física, biologia, geologia, paleontologia, astronomia, mas apenas esse conjunto de fatos e curiosidades. Mas a ciência não é isso. A ciência é um método de investigação da realidade. E é um método que se baseia no estudo e na observação de fenômenos e objetos naturais. Existe toda uma discussão na filosofia e na área, especialmente na filosofia da ciência, sobre o que é algo natural, mas de forma resumida podemos definir de forma mais geral que fenômenos naturais são fenômenos e objetos que possuem uma certa regularidade e possuem uma série de propriedades físicas. Então, coisas como, por exemplo, massa, carga elétrica, spins, entre outras propriedades físicas. Em contraste com fenômenos sobrenaturais, que seriam fenômenos que não seguem princípios e regularidades naturais, não seguiriam leis da física, por exemplo, e que não teriam necessariamente propriedades materiais ou propriedades físicas, então coisas como, por exemplo, deuses, demônios, goblins, entre outras entidades. Uh, e, claro, a ciência é fortemente dependente de um conceito chamado de naturalismo metodológico, que é assumir que não existe algo sobrenatural interferindo no experimento ou na observação do pesquisador ou pesquisadora. Isso quer dizer que, por exemplo, quando eu vou realizar um experimento ou uma observação na natureza, eu estou assumindo que não existe algo como, por exemplo, um goblin interferindo e alterando os resultados do experimento nesse instante. Isso não é a mesma coisa que o chamado naturalismo ontológico, que é o comprometimento de que fenômenos de objetos naturais são as únicas entidades que existem. Muitos pesquisadores e cientistas são comprometidos com uma visão de naturalismo ontológico, inclusive eu pessoalmente também sou comprometido com essa visão, mas ela não é essencial para a realização de uma pesquisa científica. Um pesquisador, uma pesquisadora pode muito bem não ser comprometido com uma visão do naturalismo ontológico e ser um excelente pesquisador, mas qualquer pesquisador, qualquer pessoa que vai trabalhar com ciência vai ter que estar comprometido com uma visão de naturalismo metodológico, de que ainda que talvez entidades sobrenaturais existam, elas não estão no momento interferindo no experimento. Algumas pessoas sugerem que entidades sobrenaturais podem sim ser testadas, ser verificadas em experimento. Então, por exemplo, existe um experimento bem famoso que envolveu o estudo do efeito de orações em pacientes com problema cardíaco e o que eles fizeram no experimento foi dividir os pacientes em 3 grupos. Um grupo recebendo a informação de que estavam recebendo a oração e 2 outros grupos sem receber essa informação. Com um deles recebendo de fato oração e o terceiro não recebendo nenhuma oração. Nesse estudo, não só não foi encontrado nenhuma diferença significativa entre os 2 grupos que não receberam nenhuma informação a respeito da oração, então, entre os pacientes que receberam a oração e os que não receberam, não houve nenhuma diferença significativa, como também o grupo que recebeu a informação de que estava recebendo a oração teve uma pior teve um pior quadro clínico depois de receber a informação. E isso, inclusive, os pesquisadores afirmaram que era provavelmente porque os pacientes tinham uma expectativa pior da situação, do tipo, se estão rezando para mim é porque eu estou realmente numa situação ruim. E aí, por isso, acabaram se tendo mais estresse, piorando no quadro clínico. Só que esse tipo de experimento, ainda que possa ser interessante, ele não demonstra, de fato, a ineficácia de orações. Porque uma pessoa que defende a eficácia de orações poderia muito bem argumentar que Deus não interferiu nesse caso porque ele achou que não seria apropriado, porque ele não queria ser testado, ou porque ele achou que as pessoas têm que acreditar nele por conta de fé, e se ele interferisse, ia ficar bem claro de que ele realmente existe, e, portanto, fé não era mais necessária. Então, por conta disso, um argumento pode ser feito de que, no fundo, a oração de fato funciona, mas ela não pode ser testada. E é por conta desse argumento que ações sobrenaturais de fato não conseguem ser testadas na ciência. Eu posso inventar qualquer desculpa do porquê a oração não funcionou nesse caso. Então, por isso que a ciência tem que sim estar comprometida com o estudo de fenômenos de objetos naturais, ou seja, objetos que possuem uma regularidade clara e definida. Mas aí vem a questão.
Como que a ciência, então, estuda esses objetos, esses fenômenos? Bom, ela faz isso através do chamado método científico, que é um método que se baseia em observações que têm um caráter controlado e sistematizado, e a partir dessas observações podemos obter fatos que são verificáveis. Então, por exemplo, o estudo de um tratamento, de um remédio, a gente realiza uma série de observações que são sistematizadas e controladas, como, por exemplo, usando o grupo controle ou teste duplo cego, e a partir disso podemos testar fatos que são verificáveis, como, por exemplo, a eficácia ou não do tratamento. E a partir disso, nós podemos testar hipóteses, que são tentativas de explicar o fenômeno que nós observamos e que tem um caráter que é testável e falseável. O termo falseável se refere ao conceito de falseabilidade que foi proposto por Karl Popper. E basicamente a ideia central da falseabilidade é que na ciência, as hipóteses científicas, elas nunca podem ser provadas, mas elas podem apenas ser falseadas. Então, o que difere uma hipótese científica de uma hipótese não científica é a capacidade delas serem falseadas ou não serem falseadas. Então, por exemplo, no caso dos seres sobrenaturais, eu não consigo falsear e, portanto, a hipótese de seres sobrenaturais não é uma hipótese científica. Não quer dizer que ela é falsa por conta disso, mas ela não pode ser considerada como hipótese científica. E um exemplo que o Popper usou, se tornou bem popular, é o exemplo dos cisnes. Imagine que eu diga que todos os cisnes que existem são brancos. Então a minha hipótese é todos os cisnes são brancos. Eu nunca posso provar essa hipótese. Porque ainda que eu observe vários e vários cisnes brancos, eu nunca posso dizer eu observei todos os cisnes brancos. Em contraste, essa hipótese pode muito bem ser falseada. Basta eu ver um único cisne que não é branco, por exemplo, um cisne negro. E assim, com uma única observação, eu consigo falsear a hipótese, mas não posso provar ela de fato. Então a ideia do Popper é de que a ciência é definida por hipóteses que podem ser falseadas, e no final todas essas hipóteses ou foram falseadas ou estão, por enquanto, num estado de purgatório em que elas podem ou não ser falseadas. Existem algumas críticas ao conceito de falsabilidade. Por exemplo, existem vários pesquisadores e filósofos na ciência que argumentam que existem vários exemplos na ciência de coisas que não podem ser claramente falseadas. Então, por exemplo, observações de exoplanetas, que são planetas que orbitam outras estrelas no sistema solar. Eu, por exemplo, se eu observo um resultado que parece indicar a presença de um exoplaneta em torno de uma estrela, mas depois eu não consigo observar outras vezes esse exoplaneta em outras observações, eu até posso considerar que a probabilidade de ter um exoplaneta nessa estrela é menor, mas eu não posso completamente descartar isso. Eu sempre posso contra-argumentar que talvez essas outras observações é que tem algum erro ou aconteceu alguma coisa que tornou elas não muito apropriadas, em contraste com a primeira observação. E mesmo no caso de se eu ver um teste de falsabilidade, testes de falsabilidade também podem ter tido um erro. Por exemplo, no caso específico dos cisnes, pode ser que o cisne que eu vi inicial, que eu achei que não era branco, no final ele só estava sujo de tinta, e por isso que eu achei que era branco, ele não era branco, mas no final ele era branco, de fato. E esses vários conceitos levaram alguns filósofos, como por exemplo o Mario Bunge, a propor que a falsabilidade, ainda que seja extremamente importante na ciência, ela não deve ser o único critério para definir a cientificidade de uma hipótese ou de uma teoria, de que a falsibilidade seria um de uma série de outros critérios, algo que eu talvez mencione em vídeos futuros. Mas independente disso, o fato é que a falsibilidade continua sendo um elemento de extrema importância. A única questão é que talvez ela não seja o único fator a ser considerado para a validade científica de uma hipótese. Mas o fato é, se nós temos uma hipótese e ela for demonstrada verdadeira, ou melhor, se ela passar nos testes iniciais e a partir disso várias outras observações surgirem, ela eventualmente pode acabar se tornando uma teoria científica se ela tem um caráter especialmente envolvendo um grau de explicação muito alto. E aí é importante levantar a seguinte questão. Quando pensamos na palavra teoria, pensamos em conceitos envolvendo uma mera ideia que temos. E, inclusive, pensamos em teorias como algo abaixo de leis na ciência. Só que, na verdade, leis são descrições, normalmente matemáticas, de um fenômeno recorrente, que é suportado por evidências, como, por exemplo, a lei da gravidade. Mas teorias não são uma mera ideia que eu não tenho certeza se são ou não verdadeiras. Teorias são uma explicação ampla
e suportada por um amplo conjunto de evidências e com alto poder preditivo. Então, por exemplo, a teoria da gravitação, que no caso é a teoria da relatividade geral de Einstein, que diz que a gravidade é uma distorção do espaço-tempo. Então, nesse caso, nós temos a lei da gravidade, que descreve matematicamente como o fenômeno de gravidade ocorre, que é uma força igual à constante da gravidade vezes a massa de dois objetos dividido pela distância deles ao quadrado. Em contraste, a teoria da gravitação explica como esse fenômeno acontece, que é porque objetos com massa distorcem o espaço-tempo e isso leva ao fenômeno da atração desses objetos. E as teorias, elas são o mais alto grau de conhecimento que temos. Então, por exemplo, a teoria da evolução, que foi formada a partir de... que é atualmente conhecida como, de forma mais técnica, como a teoria evolutiva da síntese moderna, e que se originou a partir dos trabalhos de Darwin e Wallace sobre seleção natural, junto com os trabalhos de Mendel, de genética. Ela é, de longe, a teoria que melhor explica a diversidade de seres vivos, e ela é suportada por uma série de evidências envolvendo áreas independentes de paleontologia, embriologia, anatomia, comportamento de animais, biogeografia, estudos moleculares e outras áreas. Então, ela não é só uma teoria, como alguns críticos criacionistas argumentariam. Ela é a teoria, e teorias são o maior corpo de conhecimento que temos na ciência. E é importante salientar que teorias, elas não são um conhecimento absoluto. Por exemplo, teorias, elas fazem predições, elas têm implicações também, assim como as hipóteses. Então, se elas são verdadeiras, eu espero observar uma série eu espero observar uma série de observações a partir dessas teorias. E elas têm um impacto em novos fatos. Então, por exemplo, no caso da teoria evolutiva, quando nós olhamos, por exemplo, os grandes primatas, incluindo orangotangos, gorilas, chimpanzés, bonobos e humanos, nós vemos que eles têm diferenças no padrão no número de cromossomos. Então, a maioria desses primatas possuem 48 cromossomos, possuem 24 pares de cromossomos, enquanto nós humanos temos 46. E levanta a pergunta, se de fato nós somos aparentados com esses outros grandes primatas, por que nós temos esses cromossomos a menos? A gente não pode ter perdido eles, porque a chance de perdermos eles e não termos sobrevivido para depois do nascimento é altíssima. Muitos desses cromossomos têm vários genes extremamente importantes para o desenvolvimento embriológico e desenvolvimento de um organismo saudável. Então, com certeza, eles devem ter ido para algum lugar. E nós poderemos pensar em diferentes hipóteses, mas uma hipótese que parece menos implausível seria a ideia de que, em algum ponto na evolução humana, depois que nos separamos dos chimpanzés e bonobos, houve um evento de fusão. Um evento em que talvez dois cromossomos de chimpanzés e bonobos se fundiu e na nossa espécie, nos ancestrais da nossa espécie, desde então, todos os descendentes dessa fusão são organismos com 46 cromossomos. Então, essa seria uma explicação, uma hipótese que podemos originar a partir da teoria evolutiva. E se a teoria evolutiva for verdadeira, a gente esperaria que essa hipótese fosse confirmada por uma série de experimentos e observações. E, de fato, é o que vemos. Quando olhamos, por exemplo, o cromossomo 2 humano, nós vemos que as demarcações deles são exatamente as demarcações que vemos em dois cromossomos de chimpanzés. E esses cromossomos, como podem ver, não só têm as mesmas bandas de genes, como também a gente consegue identificar que o cromossomo 2 humano ele possui dois centrômeros, que são duas regiões centrais de um cromossomo, só que um deles é desativado, e nós podemos ver a presença de telômeros, que são porções de um cromossomo que estão presentes nas pontas terminais de um cromossomo. E nós vemos no cromossomo 2 humano telômeros tanto nas pontas do cromossomo humano, do segundo cromossomo humano, como no meio do cromossomo, que é algo que é exatamente o que esperaríamos ver se o cromossomo humano fosse originário da fusão de dois cromossomos. Então, por conta disso, nós temos uma previsão suportada por evidências de estudos moleculares. E isso suporta a teoria evolutiva. Ou seja, a teoria evolutiva, a partir de observações, ela propõe uma hipótese e essa hipótese passou no teste de falsibilidade. E é importante salientar que, apesar desse sucesso,
as verdades na ciência não são absolutas, as verdades são todas provisórias. Isso porque a qualquer momento eu posso encontrar uma observação que não condiz com elas. Por exemplo, se eu encontrar no período cambriano, em rochas do período cambriano, um único fóssil de um coelho, isso por si só já seria o suficiente para invalidar toda a teoria evolutiva. Ou da mesma forma, se eu encontrasse que os cromossomos humanos eles não têm nenhum padrão de fusão que eu esperaria desse tipo, e nem os outros cromossomos dos outros primatas tivessem um padrão de divisão que eu esperaria, se, por exemplo, eles tivessem obtido os 48, o número de 48 cromossomos de forma independente, cada um deles, o que é menos provável, mas ainda assim, se eu não conseguisse observar nenhum disso, isso seria suficiente para invalidar a hipótese de parentesco evolutivo entre grandes primatas e seres humanos. Mas o fato de eu não encontrar nenhuma dessas evidências, nenhuma dessas coisas como um coelho cambriano, ou nenhum desses padrões específicos diferenciados de cromossomo, é uma validação da teoria científica. E é por isso que teorias científicas são bastante fortes, porque elas têm um poder preditivo alto e elas podem ser invalidadas a qualquer momento. E isso é o que define o sucesso na ciência. As teorias científicas e o grau de avanço que elas têm tido nos últimos séculos, principalmente considerando o grau de risco que elas têm de serem refutadas a qualquer momento, evidencia o grau de sucesso preditivo que elas apresentam e evidencia que a ciência ela tem um caráter bastante forte em termos de validação a partir de novos dados e a partir de novos estudos. É importante salientar que a ciência ela não é todo conhecimento. Como eu falei, existem outras áreas de conhecimento, principalmente matemática, filosofia e artes em geral. E essas outras áreas de conhecimento, elas muitas vezes ajudam fortemente a ciência. Então, por exemplo, no caso da matemática, a matemática é essencial para a realização da ciência. E no caso específico da filosofia, existem questões da ciência que dependem da filosofia. Por exemplo, a ciência depende de pressupostos filosóficos, como, por exemplo, o naturalismo metodológico que eu falei antes, mas também ela depende de conceitos que não são claramente respondidos pela própria. Por exemplo, se existe ou não uma realidade externa fora das nossas mentes. E essa é uma resposta que diferentes filósofos têm uma série de respostas diferentes, envolvendo posições do chamado realismo, de que existe uma realidade externa, até o antirrealismo, que é uma questão que a gente não consegue testar, e, portanto, não é uma questão que é importante de estudar. Mas essas questões trazem um debate bastante extenso que pretendo falar em vídeo futuro. E não só isso, a filosofia, ela não apenas a ciência depende dela, mas a filosofia pode também ajudar a resolver alguns dilemas na ciência. Então, por exemplo, em um vídeo anterior eu falei, por exemplo, da questão da consciência em animais. E nesse vídeo eu mencionei alguns argumentos filosóficos em defesa da ideia de consciência animal que contribuem para a área do estudo etológico da cognição animal. Então, por exemplo, a filosofia e a ciência, elas não são coisas distintas. Na verdade, um depende do outro, em certa forma, fortemente. E isso é algo que eu pretendo falar mais em vídeos futuros. Esse é o primeiro vídeo de uma série sobre uma introdução mais geral sobre filosofia da ciência. Então, esse foi um vídeo mais introdutório. E eu espero que tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam no canal e esperem para os próximos vídeos.